Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade à aula de redação para o terceiro ano, cujo tema foi Introdução de uma redação dissertativa argumentativa, o que é e como fazer uma introdução. Na última aula, vimos que a introdução é composta de contextualização do tema mais tese, ou seja, na introdução eu devo apresentar as circunstâncias que rodeiam o texto, mais a tese, que é uma proposta que se apresenta para ser discutida e defendida como base em hipóteses e argumentos no desenvolvimento. Vimos alguns tipos de introdução que podemos utilizar na introdução, com exemplos de redações nota 1000. Então, hoje daremos continuidade aos tipos de introdução que podemos utilizar na redação, bem como algumas dicas do que devemos acrescentar nessa introdução a partir dos tipos. Seguindo aí, nós temos o trecho narrativo. É possível usar uma narração para ilustrar o tema da redação, porém, não se limite apenas a essa narração, pois ela foi utilizada apenas para contextualizar o tema. Não se deve esquecer da tese que precisa estar na introdução. Vejamos no exemplo. Então, nós temos aí no exemplo. Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e impressionado com o potencial da nova casa, Zweig escreveu um livro cujo título é até hoje repetido: Brasil, País do Futuro. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Nesse sentido, é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema. Então, temos a contextualização do tema sobre a intolerância religiosa através de uma narrativa do escritor Stefan Zweig. Então, vejamos aqui, está a contextualização feita através desse trecho narrativo, dessa narrativa sobre esse escritor, para contextualizar o tema sobre a questão da intolerância. Então, a partir daí, da intolerância religiosa. E depois, em seguida, nós temos aí a questão da tese. Então, vejam, mesmo usando o trecho narrativo, ele é composto de contextualização mais a tese. Então, nós vimos aí a contextualização que foi feita através de uma narrativa, uma fala, uma narração de um trecho sobre o escritor, E agora nós vemos aqui, entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Nesse sentido, é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema. Então, veja, nós temos aí uma introdução composta de contextualização mais tese, que é o ponto de vista, feita a partir de um trecho narrativo. Agora nós temos aí um tipo de introdução feito através de comparação. Uma introdução iniciada por uma comparação, na contextualização, uma contextualização ela pode ser iniciada por uma comparação de dois ou mais elementos e em seguida ser complementada com a tese. De que forma? Veremos agora nesse exemplo. Temos aí, em Esparta, importante polis grega, os meninos eram exaustivamente treinados para serem guerreiros que defenderiam sua cidade. Hoje, no Brasil, as crianças não têm essa preocupação, crescem e no futuro podem escolher suas profissões. Porém,
A publicidade infantil tem influenciado não só este, mas inúmeros outros aspectos dos jovens, e não deveria. Então, vejamos. Estamos falando sobre um tipo de introdução que é a comparação. Então, o autor ele iniciou fazendo uma comparação entre crianças da Esparta e crianças no Brasil. E em seguida acrescentou o ponto de vista sobre essa comparação. Então vejamos aqui a comparação que foi a contextualização, que é a comparação entre os meninos de Esparta e os meninos no Brasil. Então ele faz essa comparação entre os dois e em seguida ele acrescenta a sua tese, né, o seu ponto de vista para ser desenvolvido na introdução. Então temos aqui, porém, a publicidade infantil tem influenciado não só este, mas inúmeros outros aspectos dos jovens e não deveria. Então veja, mais uma introdução que é composta por contextualização e tese, ponto de vista. Porém, qual foi o tipo de contextualização usada nessa redação, cujo tema era a questão da publicidade infantil? O autor usou o tipo de introdução que foi a comparação. Lembrando sempre que essa introdução sempre deverá ser composta de contextualização e tese, que é o ponto de vista do autor, para ser desenvolvida mais adiante no desenvolvimento. Temos aí outro tipo de introdução, que é a hipótese. Numa introdução iniciada por uma hipótese, a hipótese é uma suposição de algo que pode ser verdade ou não. Por isso, ao iniciar a redação contextualizando com uma hipótese, é importante que ela seja comprovada no desenvolvimento para dar veracidade a essa redação. Então, vamos ver como foi feita, qual o exemplo que nós temos sobre uma introdução que foi iniciada com uma hipótese. Nós temos aí a submissão da mulher em uma sociedade patriarcalista, como a brasileira, é um fato que tem origens históricas por todo o mundo. A figura feminina teve seus direitos cerceados e a liberdade limitada devido ao fato de ser considerada frágil ou sensível, ainda que isso não pudesse ser provado cientificamente. Tal pensamento deu margem a uma ampla subjugação da mulher e abriu portas a atos de violência a ela direcionados. Então vejam, a autora iniciou o texto com um tipo de introdução que é uma hipótese, né? Aí vimos que hipótese é uma suposição, ela pode ser verdadeira ou não, algo que se supõe. Porém, em uma redação, nós precisamos, ao usar uma hipótese, essa suposição ela precisa ser verídica. Então, nós temos que ter o cuidado de saber o que se vai, né, falar, que hipótese vai usar, para que depois tenha como comprovar essa suposição. Então, quando se inicia a relação com uma pergunta, com essa hipótese, é necessário ver essa situação, né? Ter veracidade, ver se essa hipótese utilizada, ela é verídica, para poder colocar na introdução da redação. Então, nós temos aí uma introdução cuja a contextualização foi feita através de uma hipótese e concluída com um ponto de vista da autora, que nós temos aqui. Tal pensamento deu margem a uma ampla subjugação da mulher e abriu portas a atos de violência a ela direcionados. Então, veja, nós temos a composição da introdução através de uma contextualização, né, baseada em uma hipótese, mais o ponto de vista da autora, que vai ser desenvolvido
no desenvolvimento com alguns argumentos que comprovem o ponto de vista dela. Agora nós temos aí o tipo de redação, um tipo de introdução que é feito com a pergunta. Quando se inicia a redação com uma pergunta, é preciso utilizar perguntas que dê ênfase ao tema. E essas perguntas precisam serem respondidas no desenvolvimento. É importante lembrar que, nesse tipo de introdução, a tese precisa estar articulada a esta pergunta. Veremos isso agora nesse exemplo. Vejamos. É impossível imaginar o Brasil como um país desenvolvido e com justiça social enquanto existir tanta violência contra o menor. Muitos dos problemas enfrentados pela sociedade têm origem na falta de oportunidades para jovens que, quando não sofrem violência em casa ou nas ruas, recorrem a ela para sobreviver. Então, vejam, essa introdução, ela foi iniciada por um questionamento, por uma pergunta. Então, vejam, quando se inicia uma introdução com uma pergunta, é necessário ter um cuidado maior. Por quê? Porque essa pergunta, ela precisa ser respondida no desenvolvimento e dentro da própria introdução, ela precisa estar articulada à tese que vai ser utilizada. Então, vejamos, temos aqui a pergunta, que foi a contextualização feita sobre o tema, né, que é a violência contra o menor. E vejamos aí, ele iniciou a redação com esse questionamento, né, sobre o menor, né, a violência contra o menor, e em seguida ele articulou a tese voltada a esse questionamento. Vejamos, muitos dos problemas enfrentados pela sociedade têm origem na falta de oportunidade para jovens que, quando não sofrem violência em casa ou nas ruas, recorrem a ela para sobreviver. Então, temos que lembrar que quando utilizamos uma introdução, iniciamos uma introdução com uma pergunta, nós temos que lembrar que essa pergunta ela precisa ser respondida no desenvolvimento e a tese, né, o ponto de vista dentro da introdução tem que estar articulada a este questionamento que foi feito no início.